Glória a Deus. Mateus capítulo 14, apenas o verso 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Jesus, irmãos, salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e Jesus há de voltar para buscar a igreja. Então, por isso aqui, Pedro já diz: Senhor, salva-me. Só Ele pode salvar, irmãos, amém? Só o Senhor Jesus. Então aqui Jesus, ele estava pregando para a multidão ouvindo Jesus. E quando termina aquela mensagem, aquilo que o Senhor tinha para dar para o povo, o Senhor disse para os discípulos, atravessam, vai para o outro lado do mar, pega esse barquinho aí e entram dentro e vai para lá. Só que interessante que da outra vez Jesus estava com eles, veio a tempestade, eles teve uma experiência ruim. E às vezes você já teve experiência ruim, está passando por uma outra situação ruim, experiência ruim. Então Jesus compeliu, obrigou, porque eles não queriam fazer aquilo que tinha que ser feito. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos fazendo aquilo que tem que ser feito, porque dá trabalho, porque nós temos trauma. Hoje eu vim pregar para alguém que tem trauma. O Senhor nesta noite veio dizer para você, neste momento Ele está dizendo para você: eu vou tirar, arrancar todo esse trauma do passado que está na tua alma, no teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Porque eles estavam com medo de quê? De vir outra tempestade, porque Jesus agora não ia estar fisicamente com eles. Jesus ia ficar lá em terra firme, e eles iam mar adentro. Então eles não querem ir. Jesus então obriga eles a entrar no barco e passar para o outro lado, e lá no meio vem uma grande tempestade, mas Jesus agora não está, e eles começam a se preocupar. Provavelmente, toda hora olhando para trás de onde eles estavam vindo, para ver se Jesus estava chegando, se Jesus estava aproximando. E muitas das vezes você está olhando para trás, procurando alguma coisa, mas não está para trás, irmãos, está para frente. Foco para frente, para Jesus, irmãos. Então olhe para frente, não fique olhando para trás, porque Jesus está vindo, irmãos, na tua direção, preparando o caminho que você vai seguir, preparando o caminho que você vai chegar do outro lado. Então, de repente, lá no meio da tempestade, no meio do escuro, no meio do nada, eles olham e vê uma imagem, eles veem um vulto ali, imaginando eles que era um fantasma. E ali eles começam a ficar apavorados, com medo, e Jesus ali se identifica e disse: não, aquieta o coração, quem está na direção de vocês, quem está na frente de vocês, sou eu. É o Senhor Jesus está dizendo para você: quem está na sua frente sou eu, quem está preparando o teu caminho sou eu, quem está averiguando o caminho que você vai percorrer a partir de agora sou eu. E ali Pedro, ele disse: mas então se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E ele fala prontamente: então vem, Pedro, vem ter a melhor experiência da tua vida. Irmãos, a melhor experiência vai ter na vida só vai ser com o Senhor Jesus. Você não vai ter experiência com mais ninguém, com nenhuma outra pessoa a não ser com Jesus. E ele disse: Pedro, então vem viver a experiência sobrenatural, venha viver uma experiência que você nunca viveu. Então por que veio a tempestade? Para que Pedro, irmãos, para que eu, para que você, podemos pisar, podemos andar aonde antes era impossível pisar, aonde antes era impossível nós chegarmos, aonde antes era impossível nós permanecermos. É por isso, às vezes, que o Senhor permite as tempestades. Então, se você não está entendendo, eu vou repetir bem devagarzinho para você entender. A tempestade que você está vivendo ela hoje, a tempestade que está na tua casa hoje, a tempestade que está no teu barco hoje, é para que você, daqui a um tempo, você possa pisar, para que você possa estar, para que você possa ir, para que você possa permanecer aonde antes era impossível. Então, não olha para o vento, para a tempestade, olha para o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Mas assim, irmãos, como os discípulos, a momento nós pensamos que estamos sozinhos, aparentemente ninguém está ajudando, ninguém está vendo. Jesus não está com eles, irmãos, não tem como agora eles se livrarem disso aqui. Você consegue, irmãos, continue esperando pelo Senhor, continue clamando, buscando, porque, irmãos, quem não clama por Jesus, afoga. Quem não ora, irmãos, afoga.
Quem não ora, Pedro estava clamando, ele clama por Jesus, ele começa a afundar, mas ele não afoga, porque diz, quando a palavra ele diz, Senhor, me socorre, diz aqui a palavra que imediatamente o Senhor Jesus estendeu a mão, irmãos, é algo espontaneamente, quando você está clamando, o Senhor ele estende a mão, quando você está orando, as mãos do Senhor está estendida, quando você está buscando, o Senhor, irmãos, está perto, quando você está buscando, o Senhor já está do teu lado, só, irmãos, esperando você falar, só você dar a ordem, só você dá o sinal que ele já vai resgatar, ele vai pegar. É o que o Senhor quer fazer hoje na minha e na tua vida. Ele quer recuperar a tua confiança. Você tem medo de continuar andando, você tem medo de sair de casa, você tem medo de tentar algo, você tem medo de descer do barco, ter uma experiência nova, sobrenatural com Deus, mas o Senhor nesta noite está dizendo para você, eu estou do teu lado, não se preocupe, eu quero te levantar, eu quero te dar coragem, eu quero te dar ânimo para você continuar andando em o nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus estava dizendo para Pedro, pode vir, porque eu já preparei, eu já conheço, já está tudo preparado para você descer do barco, para você andar, pode vir, quem preparou foi eu, quem organizou isso aqui sou eu, então pode vir. Então, irmãos, você só está afundando porque está observando o vento, o seu bolso, o teu talento. Volte a olhar para Jesus. Você está olhando para as suas condições, para o teu talento, olhando para a sua realidade. Não deixe o momento ruim decidir o teu futuro. Não deixe essa tempestade, esse vento, impedir o teu excelente futuro. Por isso aqui que nós afundamos, estamos observando o vento, o bolso, o talento, o que temos, o que somos. Mas, irmãos, quem é na verdade é só o Senhor Jesus, que é, irmãos, na nossa vida, Ele é tudo. Olhe para Jesus, porque Ele é tudo na nossa vida. E apenas, irmãos, alguns passos foi o suficiente para que Pedro, ele descobrisse o tamanho da fé que ele tinha. Às vezes você não imagina, irmãos, às vezes o Senhor permite essa tempestade, esse momento, para você ver, para você confiar, para brotar em você. Então, quando Pedro ouve a voz de Jesus, a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E Jesus disse para ele, Pedro, pode vir. É Jesus falando para você, é Jesus, irmão, te encorajando, é Jesus dizendo para você, não vai ter erro, não vai ter como dar errado, porque a palavra está sendo liberada da minha boca para você, a palavra que está sendo liberada é de Deus para você, dizendo, você não vai afundar, você não vai se submergir, você não vai afogar, não vai acontecer nada, porque eu estou te chamando, eu estou dizendo para você. Então alguns passos foi o suficiente para ele descobrir o tamanho da fé que ele tinha, alguns passos foi o suficiente, irmãos, para que ele pudesse ver o poder de Deus. Alguns passos foi o suficiente, irmãos, para ele perceber a necessidade que é ter Jesus por perto. Às vezes, irmãos, você tem que descobrir isso aqui na tua vida. Tem muita gente, irmãos, que ele não sabe a necessidade, ele não sabe quão importante é ter Jesus por perto. Alguns passos que Pedro deu, ele entendeu que é necessário ter fé. Alguns passos foi o suficiente para ele entender o poder que Jesus tem sobre todas as coisas. Alguns passos que Pedro deu foi o suficiente para ele entender que Jesus sempre tem que estar do nosso lado. Às vezes isso aqui, irmão, não é passos andando, mas às vezes é algumas palavras, são atitudes, são gestos, que algumas coisas é necessário acontecer para isso aqui ficar claro para nós. Se eu e você não tivermos fé no Criador, se não tivermos fé em Deus, irmão, nós não vamos conseguir ficar de pé no momento da tempestade, no momento, irmãos, que as ondas se levantarem. Por que ele está ali andando? Porque ele começou, porque ele creu, porque ele acreditou, porque a fé estava firme, estava viva no coração dele. Então, irmãos, levanta, irmãos, creia no Senhor Jesus, irmãos, tira essa poeira e começa a caminhar e dizer, não, eu sei, eu tenho fé, eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor está me chamando, o Senhor está sustentando, Ele já preparou tudo aquilo que estava instável, agora eu vou continuar caminhando, eu vou continuar avançando, porque eu sei do poder que o Senhor tem sobre todas as coisas, em o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Então naquele momento ali, Pedro, ele sai animado, cheio de coragem. O problema, irmãos, não é quando nós começamos, mas como nós vamos terminar.
O meio, irmão, da caminhada, ele começa bem. Mas agora vem a dúvida, vem o vento, ele traz ali os pensamentos, o medo, a dúvida. E aí vai tirando a fé. É o que o inimigo tem tentado fazer, barulho, levantando as ondas para que nós possamos tirar o foco daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que nos sustenta, daquilo que provê para nós. E agora Pedro começa a ter medo. Mas ele já estava andando, ele já estava provando do sobrenatural. Deus quer que você prove ainda mais do sobrenatural. Irmãos, não acaba aqui, não para aqui. Ainda tem mais para você alcançar, ainda tem mais para você desfrutar, ainda tem mais terra preparada, ainda tem mais chão preparado, ainda tem um caminho longo para você percorrer, que o Senhor já percorreu, que o Senhor já abençoou para você em o nome de Jesus. Então aquelas ondas, irmãos, se levantavam, aquele vento estava forte e Jesus estava vindo, preparando o caminho. Aquilo que está se levantando contra você, irmãos, não é o suficiente para passar da sola dos pés de Jesus. Vou repetir isso aqui, irmãos, aqui é necessário falar de novo para você que não conseguiu entender direito, para você entender. Aquelas ondas que se levantavam, irmãos, que eram ameaça para um barco, que era ameaça para aqueles discípulos. Aquele vento, irmãos, que era ameaça para um barco, ameaça de afundar um barco, de afundar uma família, de afundar aquelas vidas, de afundar, irmãos, uma empresa, de afundar tudo que estava pelo caminho. Não conseguiu passar da sola dos pés de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E toda vez, irmãos, que tiramos os olhos e focamos, não tiramos os olhos de Jesus e focamos nas coisas, a tendência é nós afundarmos. Toda vez que nós tiramos os olhos de Jesus, tiramos os olhos da palavra, a nossa confiança da palavra, a nossa, irmãos, tendência é afundar. Para de olhar, irmãos, para a situação ruim e olha para aquele que resolve a situação ruim. Para, irmãos, de olhar, irmãos, para a vida escassa e passa a olhar para aquele, irmãos, que diz para você: eu sou teu pastor e nada vai te faltar. Olha, irmãos, para ele, olha para aquele que diz para você: sim, eu sou o teu esconderijo e a sombra do onipotente você vai descansar. Então, irmão, no momento difícil, olha para ele, olha para o Senhor Jesus, que ele está falando para você, ele está emitindo essa palavra para você. Em vez de você ficar olhando para as coisas, olhando para situações que vai te desanimar, que vai te fazer parar, olha para Jesus e disse: eu vou continuar a avançar, porque eu sei a necessidade de estar com Jesus ao meu lado. Ele está do teu lado, ele tem prazer de estar do teu lado, porque quem te chamou foi ele, em o nome do Senhor Jesus, amém? E olha só, igreja, se você perdeu, irmãos, o controle de alguma coisa, de alguma situação, é só você voltar a focar em Jesus e ter novamente o controle. Perdeu o controle em alguma área, está sem o controle em alguma área, volte a focar, irmãos, os teus olhos naquele que te chamou. Perdeu o controle de alguma situação em alguma área da sua vida, foque no Senhor Jesus, foque na palavra do Senhor, que Ele vai te dar o controle dessa situação que está fora de controle. Eu estou profetizando na tua vida esta palavra: Deus está te dando controle sobre a situação fora de controle, porque quem te chamou foi Ele, quem te garante é Ele, quem te sustenta é Ele, quem te levanta é Ele, quem te ergue é Ele, quem te abraça é Ele, quem te enxuga as lágrimas é Ele. E Ele está dizendo para você nesta noite, neste momento, Ele está dizendo para o teu coração: pode ficar tranquilo, que eu estou te devolvendo aquilo que estava fora do teu controle, eu estou te dando controle novamente, eu estou te abençoando com controle novamente, em o nome de Jesus. Mas uma coisa muito interessante, irmãos, aquele barco tem o vento, as ondas, ameaça eminente, ameaça concreta ali. Mas as águas, irmãos, do mar, ela não consegue afundar o navio, a menos que esta água entre dentro do navio. Amém?
Essa situação que você está vivendo, esta água que está te ameaçando, esse vento está te ameaçando, essa pessoa que está te ameaçando, essas palavras que está te ameaçando, ela só vai ter condições de te afundar se você deixar entrar no seu interior. Cuidado com aquilo que você está deixando chegar no teu interior. Isso sim pode te afundar, mas se você deixar entrar, então antes que ela entre, comece a clamar e dizer: Senhor, está se levantando contra mim, esse vento está muito forte, está difícil continuar navegando nesse barco, é difícil, vai ser difícil chegar do outro lado, mas clame pelo Senhor Jesus. Então as águas, ela não consegue afundar se ela não conseguir entrar lá dentro, se ela não conseguir encher o barco, ela não vai afundar o barco. Se tem algo, irmãos, já entrou dentro do teu barco, coloca isso para fora. Cuidado com aquilo que você está deixando entrar dentro do teu barco, dentro da tua vida, dentro do teu coração. Está inflamando, enchendo o teu coração. E Jesus está vindo agora preparando aquele lugar. Jesus vem agora pisando, né? Os discípulos olhando para trás, dizendo: quando Jesus vai aparecer, quando Jesus vai vir, por que eu estou andando sozinho, por que nós estamos aqui passando isso sozinho? Cadê Jesus? Cadê aquele que cura, aquele que liberta? Cadê aquele que cessou o vento da outra vez? Cadê Jesus? Jesus está vindo, irmãos, pisando, está, irmãos, acalmando, está tirando do teu caminho tudo que está se levantando contra a tua vida, contra o teu barco. Jesus, ele vem, irmãos, andando, ele vem olhando, ele vem preparando, ele vem tirando as pedras de tropeço, ele vem limpando o teu caminho, porque a partir de agora esse vento vai cessar, essas ondas vai baixar, e agora vai ser, irmãos, uma viagem tranquila, vai ser agora uma vida tranquila, porque da agora para frente, irmãos, vai cessar imediatamente. Diz a palavra assim: quando Jesus subiu no barco, quando ele entrou no barco, imediatamente a tempestade parou. Eu profetizo na tua vida que o Senhor já está dentro da tua vida, ele está dentro da tua casa, dentro dos teus projetos, dentro da tua empresa, e o vento cessa agora em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas nós temos que ter fé, temos que acreditar naquilo que o Senhor tem para nós. Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, pode vir, porque eu já preparei o caminho. E Pedro, os primeiros passos, alguns passos que ele dá, ele já percebe a necessidade de ter Jesus por perto. Tenha Jesus por perto, irmãos. Pedro ali, depois ele clama ao Senhor, uma oração urgente. Ele já vai falando com o Senhor, diz, clamando, né? Senhor, salva-me. A oração é importante. Salva-me. Nós não podemos deixar para orar e buscar a nossa salvação para depois, irmãos. Isso é urgente agora. Não é somente as bênçãos de Deus, mas sim o Deus das bênçãos nós temos que buscar para a nossa vida. É urgente, irmãos, é pedir socorro. Urgente, irmãos, a nossa salvação, a nossa oração, a nossa, irmãos, preparação para a salvação é urgente. E Pedro, ele clama, imediatamente diz a palavra, que o Senhor Jesus estende a mão. Interessante, irmãos, que no versículo 31, nós lemos o versículo 30, o 31 vai dizer assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse. Amém? Prontamente Jesus, estendendo a mão, e tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Um ponto, exclamação, um ponto de interrogação. Jesus perguntando: por que duvidou? Por que você está duvidando? Porque ainda está ventando? Porque ainda as ondas estão se levantando? Porque você ainda não está vendo na tua mão? Porque você ainda não está vendo no teu bolso? Porque você ainda não está vendo a mudança fisicamente, mas ela já começou espiritualmente? Por que você está duvidando? Porque eu estou prontamente disposto a te levantar, eu estou prontamente disposto a estender a mão para você, eu estou prontamente te levar em segurança e colocar nesse barco de novo, eu estou prontamente para te ajudar. Por que você está duvidando que isso não vai passar? Por que você está duvidando que isso não vai acabar? Por que você está duvidando que você vai chegar do outro lado? Por que, Pedro, você está duvidando? Eu estou contigo, eu já disse para você vir, eu já disse para você confiar, eu te disse que podia descer do barco, eu disse que você podia caminhar, eu disse que você tem talento, eu disse que você tem condições, eu disse que você é escolhido, eu disse que você é chamado, eu disse que você está junto comigo, eu disse que você pode vir se encontrar comigo
contigo, porque eu tenho o prazer de me encontrar com você, em nome de Jesus. Mas nós não podemos, irmão, deixar de ter uma vida focada em Jesus. Nós focamos em muitas coisas e tiramos os olhos de Jesus. Não deixe de ter uma vida focada em Jesus. Foque a sua vida somente em Jesus. Tira os teus olhos das tempestades, tira os teus olhos das dificuldades. Começa a olhar mais para Jesus. Começa a olhar mais para Jesus. Começa a focar mais em Jesus. Agora imagina Pedro, agora aquele caminho, irmãos, aonde ele tinha fracassado, no lugar aonde ele tinha começado a se afundar. O Senhor Jesus prontamente estendeu a mão, levantou Pedro, e agora eles vão passar naquele lugar que ele afundou. É o que o Senhor está falando para você, irmão, nesta noite. Ele não está falando para Pedro, ele está falando para mim, está falando para você aí que está ouvindo. Ele está dizendo para você, você vai passar no lugar que afundou, mas agora a diferença é que você tem Jesus totalmente segurando em você, te sustentando em você. Irmãos, vai ser sarado. Ele está sarando, tirando esse trauma de onde você caiu, de onde você afundou, de onde deu errado na sua vida. Você tem medo de passar de novo essa situação, você tem medo de viver a situação de novo, mas agora você vai passar, mas vai passar com Jesus na tua vida, porque Ele já pegou na tua mão prontamente, e Ele vai tirar esse trauma, esse medo que você tem de afundar, de dar errado, porque já deu errado uma vez, mas não vai dar errado a segunda vez, porque agora quem vai passar com você é Jesus. Você não vai passar sozinho mais, você não vai viver sozinho mais. Agora é o Senhor Jesus que vai passar contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Agora é o Senhor que vai passar a situação contigo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.